Bom dia! Vamos ajustar aqui. Graça e paz. Bom dia! Já iniciamos mais um dia de desafio. A última semana de desafio. Nem acredito que chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. Não tem sido fácil. Muitas das vezes surgem dificuldades, barreiras. Muitas das vezes pensamos em parar. Mas a nossa alma, mas o Espírito nos posiciona, nos impulsiona a persistir, a insistir. E é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou ler aqui em Ezequiel 26, o 27. Que diz assim: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. E porei dentro de vós o meu espírito. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Jesus, quando ressuscitou, ele foi para o Pai, ele disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito Consolador, amigo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Coisa linda. Ele não nos deixou órfãos. E lá no dia de Pentecostes foi cumprido essa promessa. Bom dia, Luciana. Lá no dia de Pentecostes foi cumprido. Quando estavam todos reunidos. E ali o Espírito Santo desceu sobre toda a casa. E todos eles falaram em línguas, repartidas como de fogo. Foi lindo demais. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele nos convence do erro, da justiça. Bom dia, Guilherme, deputado. E eu vim falar sobre as vozes, 5 vozes que eu estava estudando, 5 vozes que nós mais ouvimos. Essas vozes têm o poder de influenciar nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. E nós temos que analisar a voz, que é a primeira voz, a voz de Deus, a voz do Espírito, que acabamos de ler agora em Ezequiel 26, que a primeira voz, a voz do Espírito, essa é a voz de Deus. Ele fala de uma forma muito suave. Ele fala de uma forma... A televisão, eu gosto de botar um louvorzinho ali, mas de vez em quando ele sai do nada. Ela sai. Eu não quero contar. E é a voz do Espírito. Essa primeira voz, são 5 vozes. A primeira voz que eu vou falar é a voz do Espírito, é a voz de Deus. O Espírito Santo, ele fala no nosso coração. É uma voz suave. E ele fala assim, tipo que está longe de você. Não é que ele está longe. É porque Deus, ele quer você perto. Você só consegue ouvir essa voz claramente quando você está perto de Deus. Quando você está próximo de Deus, buscando Ele na palavra, na oração, no jejum. Tendo intimidade com Deus, você tem mais facilidade para ouvir essa voz. Tem pessoas que ouvem essa voz assim, até às vezes tem pessoas que já ouviu o Espírito Santo mesmo, voz audível mesmo, falando com a pessoa.
Ele fala de várias formas, através da palavra, da oração, através de pessoas, às vezes através da natureza. Deus já respondeu algumas coisas assim, que a gente às vezes está conversando com Deus, falando. Aí vem um pássaro assim, e Deus mostra para você como você é livre, Ele te criou, como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de você. E tem vários jeitos de Deus falar. Deus fala de uma forma muito simples, de uma forma muito simples e sensível. Mas nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo, porque ele é muito suave, ele é muito sensível. E essa primeira voz é uma voz que ela vem para te orientar, ela vem para te corrigir, ela vem para te direcionar. O Espírito Santo é o teu amigo. Deus, ele quer intimidade comigo, com você, todo momento. O que Deus mais quer com o ser humano é intimidade. Ele não quer o meu serviço, ele não quer o teu serviço. Muitas das vezes a gente trabalha tanto para ele na obra, achando que ele quer o meu serviço, que eu estou agradando ele, enquanto ele só quer intimidade. Quando eu estava com tanto peso, tão perdida dentro de tantas coisas, fazendo para Deus, achando que estava agradando a ele, ele falou para mim: filha, bom dia. Filha, eu não quero você como escrava. Eu quero você como filha, como amiga. Isso foi tão libertador, eu ouvi isso de Deus. Essa voz sensível do Espírito Santo falando comigo. E depois usou pessoas para confirmar o que ele estava falando comigo. Eu não quero você como escravo, eu não quero o teu serviço, eu quero ser seu amigo. E essa voz do Espírito Santo é uma voz tão sensível. Se nós estivermos atentos, ele vai nos direcionar pelo caminho, ele vai nos guiar ao caminho. E a segunda voz é a voz do nosso cérebro. Entre essas 5 vozes, a voz do Espírito, a voz do nosso cérebro, essa voz, a voz do nosso cérebro, é a voz que quer nos parar. É a voz que ela, muitas das vezes, ela quer nos levar para o passado, para nos barrar, para não termos desafio, que às vezes você passou no passado que te impactou muito, que te fez você sofrer, que trouxe dor para a tua vida. Muitas das vezes o teu cérebro ele vai usar essa circunstância de dor, muitas das vezes para te bloquear. Tem tantas pessoas que você vê paralisada que não consegue sair do caminho, da mesma condição, não consegue viver uma nova história, está sempre retrocedendo, ou sempre vivendo coisas que pessoas que ela tanto amaram, que ela tanto amou, que deveria proteger ela, que deveria cuidar dela. Quando ela passa alguma coisa muito grave com esse tipo de pessoas, família, seja quem for, uma violência, qualquer coisa, a tendência, a voz do cérebro é paralisar essa pessoa. Essa pessoa não consegue alcançar outros níveis, não sai do mesmo lugar. O teu cérebro sempre ele vai querer te barrar, para você não ter desafios, porque ele não gosta de desafios. O cérebro ele não gosta de que você viva uma outra experiência, porque ele vai achar que aquela experiência vai te dar trabalho, vai te dar desafio e pode te trazer dor, como trouxe dor no passado. E essa voz é a voz de condição. Sempre que a voz do Espírito, que é a primeira voz, te convidar para fazer alguma coisa, a voz do cérebro vai falar assim: não, não faz isso não, vai te dar isso, vai te dar aquilo. Você vai até confundir essa voz com a voz do inimigo. Mas temos também a voz do cérebro, a voz de condição. E essa voz é a voz de tudo que a gente passou no passado. Ele traz como, quando você lembra hoje do que você passou no passado, o teu cérebro, ele entende como se tu estivesse passando hoje. Uma dor, uma agressão, uma decepção. Por isso que você tem muitas das pessoas guardam rancor, guardam ódio, porque a tendência, a voz do cérebro é achar que o que aconteceu ontem está acontecendo agora. O que aconteceu muitos anos atrás, o teu cérebro, ele entende como se estivesse acontecendo agora. Aí você tem rancor, você tem ódio, você não consegue libertar a pessoa e nem se libertar. Porque você fica com aquilo preso dentro da tua mente. E essa voz é de condição, a voz do cérebro.
E a quarta voz, não, a terceira já ia pular, né? A segunda voz eu falei a voz do cérebro. A voz do primeiro é a voz do espírito, a voz do cérebro. E a terceira voz é a voz da nossa mente. É a voz da alma. Essa voz é a voz da alma. A terceira voz é a voz da alma. É a voz da decisão. Ela sempre vai te posicionar para tu tomar uma decisão. E se essa voz da tua alma, ela tiver ligada, alinhada com a voz do Espírito, você sempre vai estar subindo um novo nível. Você sempre vai estar em conexão com o que Deus quer para você. Você sempre vai estar seguindo o propósito de Deus. Cada direção que Deus te dá, se você estiver alinhada, conectada, a voz da tua alma, com a voz do Espírito, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que ela fala no nosso coração, a tendência é sempre a gente estar avançando. A gente vê que tem muitas pessoas que cumprem o propósito na terra e não param. Muitos pastores, pregadores, missionários que viajam, vai para tudo quanto é lugar, ouve o chamado de Deus. Essa voz, ela está alinhada. Ela não está ouvindo a voz do cérebro que está mandando parar. A voz de condição. Está sempre querendo te paralisar. Quando a voz da alma, ela está alinhada à voz do Espírito, você tem a tendência de sempre para o nível que Deus te chamou. A voz da alma, ela vai fazer você seguir o propósito a qual Deus determinou para você. E é a voz que mais tem... Às vezes a gente, quando sonha alguma coisa, quando tem algum desejo do nosso coração, é porque a nossa alma, antes de a gente sonhar, a nossa alma já quer, já deseja isso. Porque antes da fundação do mundo, Deus já tem um desejo, já colocou o desejo dentro da nossa alma, para que tudo fosse cumprido. Mas a voz do nosso cérebro, que é a voz de condição, sempre vai parar. E tem a quarta voz. É a voz de outras pessoas. É a voz de pessoas que convivem com a gente. Essas vozes, se nós dermos ouvido o que as pessoas falam, que foram faladas ao nosso respeito, ou que muitas das vezes, desde lá da infância, pai, mãe, pessoas que têm autoridade sobre nós, professores, pastores, toda a liderança, toda pessoa que tem autoridade sobre a nossa vida, se falar para você assim, você é burro, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, a tendência é nós ficarmos escutando essas vozes de pessoas e isso nos impedir de nós aprender, até paralisa o nosso aprendizado. A gente tem dificuldade de aprendizado, porque a gente ouve essas vozes. Essas vozes têm um comando sobre a nossa vida, que é um comando que paralisa você ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Essa voz de pessoas, ela tem um poder sobre a tua vida. Amigos, parentes, todos que estão ao nosso redor. Nós damos muito ouvido a essas vozes. E essas pessoas têm o poder de nos paralisar. Porque se você for inserido num meio que sempre falaram para você que você é burro, você não vai conseguir, você não sai do lugar, você está estacionando só palavras de derrota, só palavras ruins, a tendência é você acreditar nessas vozes, a tendência é você não sair do lugar, é você ficar paralisado e acreditar nessas mentiras. Vozes de pessoas, querido, tem que ter muito cuidado com essas vozes. Essas vozes têm uma influência terrível sobre as nossas vidas. Você vê quando a gente está numa fase de adolescente, quando amigos vêm, faz isso, faz aquilo, fica aquela turminha, um desafiando o outro. Muitos dos adolescentes até mortos, estão tirando até a própria vida por ouvirem essas vozes. Dá ouvido a essas vozes que até fazem desafios. Vamos ver quantas latinhas você consegue beber mais, vamos ver quanto você consegue fazer mais isso. E para eles querer agradar essas vozes, para eles quererem se mostrar, né, por cima, que está
que está por cima não querer ouvir essas vozes, por ouvir essas vozes, até mesmo perdem as suas vidas. Por mais que muitas das vezes adolescente, amizades, leva você para um caminho terríveis, caminhos sem volta, que te levam à morte. Por amigos, por pessoas que não foram criadas de uma forma corretamente, ter uma educação, uma orientação certa. Se a tendência, se você se misturar com esses tipos de pessoas te levam à morte. Ou pessoas que, ao longo da caminhada, fala coisas para você, você acaba sendo induzida por essas vozes, você acaba ouvindo essas vozes. Você acaba querendo, você se preocupa tanto com essas vozes, que às vezes as pessoas falam, fulano, falaram mal de você, falaram isso de você. Você fica tão preocupado com essas coisas, a tendência é você até achar que aquilo que falaram é verdade a teu respeito. Enquanto não é. Sempre vão falar alguma coisa, sempre vão falar ou bem ou mal de você. Falaram de Jesus. Não vai ser diferente na minha, na tua vida. O que acontece é que tem pessoas que estão no nosso convívio, sempre vai ter as pessoas que vão te ajudar para o bem, vai te orientar para o bem, e vai ter as pessoas que vão te orientar para o mal. Sempre vai ter essas vozes. Vai ter aquelas vozes que uma voz vai tentar te perturbar, te atormentar, dizer que você não consegue, que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo. Vai ter as vozes que vão dizer, você consegue, você pode, você é forte. Sempre vai ser essas vozes, sempre vai ter. E vai fazer a diferença quando eu ouço a primeira voz, que é a voz do Espírito. Quando essa voz está conectada, alinhada à minha alma, isso vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Quando você deixa de ouvir a voz do teu cérebro e a voz de pessoas. Aí você vai conseguir estar no centro da vontade de Deus. E a quinta voz, eu falei sobre a voz do Espírito, que é a primeira voz, a voz de Deus, a voz do cérebro, a voz da mente, a terceira voz é a voz da alma, e a quarta voz, a voz de pessoas, e a quinta voz é a voz do inimigo. Essa é uma das piores vozes, a voz do inimigo. Ele vai usar os teus bloqueios e vai usar essas pessoas, que é a voz ao contrário, para poder paralisar você, para você não alcançar o seu objetivo, para você não alcançar o seu propósito, para você não alcançar a tua identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, que é de filho amado. Todas essas vozes, querido, 2 vozes é que você mais tem que ouvir, que é a voz do Espírito, que é a voz de Deus, e a voz da tua alma. Essas vozes têm que estar alinhadas, para que o teu cérebro, para que vozes de pessoas e a voz de inimigo não interfira num propósito a qual você veio para seguir nessa terra. Um propósito a qual Deus te gerou, te criou. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu para você ser designado para fazer algo nessa terra. Alguma coisa Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida nessa terra. Mas essas vozes, que é a voz do nosso cérebro, a voz de pessoas e a voz do inimigo, vai fazer de tudo para me parar e para te paralisar. Por isso que muitas das vezes a gente fica, às vezes, tão perdido, tão desorientado, sem saber para que veio nesse mundo. Por que a nossa vida não muda? Por que está sempre as mesmas coisas? Porque a gente dá sempre ouvido às vozes ao contrário. Porque a gente está sempre dando ouvido. E a voz do inimigo, querido, é uma das piores vozes. Ele fica sondando todas as nossas... Ele não pode entrar na nossa mente, tá? Ele não ouve a tua mente. Mas ele fica sondando toda a nossa vida. E através das nossas atitudes, do nosso falar, ele pega tudo, tudo, tudo. E ele sabe onde, através das nossas atitudes, do nosso falar, através de ele observar tudo, ele pega as nossas fraquezas. E através das nossas fraquezas, ele
usa seus dados inflamados para nos atingir. Se você deu muito ouvido à voz das pessoas que falam que você não pode, que você é isso, que você é fracassado, se você se sente um fracassado, a tendência, o inimigo, é ouvir você falar, às vezes até você falar mesmo, com a tua boca declarar, falar, eu não vou conseguir, eu não posso. Ele observando isso, ele pegando isso, ele já vai usar isso como artimanha para te enfraquecer, para te deixar cada vez mais fraco, para você pensar cada vez mais que você não vai conseguir, para você pensar cada vez mais que você não vai conseguir alcançar seu objetivo, para cada vez mais você achar que você é um fracassado. Enquanto, querida, essas vozes é tudo mentira. É tudo mentira. A voz que tem a plena, que você tem que confiar, que você tem que acreditar, é a voz de Deus. É a voz do Espírito que já falou para você que você é amado, que você é filho, filha de Deus. E quando você se posiciona como filha amada, você entende e sente o amor de Deus. Quando você descobre o amor de Deus, você para de dar ouvido a essas vozes. Você só quer cada vez mais ficar perto de Deus. Você quer só cada vez mais cumprir o propósito dele. Você quer cada vez mais sentir o amor dele, porque o amor dele é diferente do que tudo, do que todo o amor do ser humano que você já pode sentir aqui, um amor de mãe, de você amar tanto o teu filho. O amor de Deus é muito maior do que isso, querido. Tanto é que ele te presenteou com o amor de ser mãe. Você poder entender, amar um filho, Deus que te deu isso para você entender como é bom amar. Imagine o amor dele, como é um amor de pai, que não tem comparação aqui na terra. O amor dele é incondicional, não tem fim. Nada que você faça, querido, pode ser a pior ser humano da face da terra. Ele te ama do mesmo jeito. Ele quer redimir a todos. Por mais que você vê uma pessoa errando tanto, essa pessoa não tem jeito. Mas você acredita que Deus ama essa pessoa do mesmo jeito. Deus só quer limpar ela, Deus só quer purificar ela, Deus só quer chamar ela de filha, abraçar ela e que ela se aproxime mais de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não vê ela como impura, como suja. O que Deus vê é a pessoa se chegando a Ele, sendo purificada, sendo limpa, chamando Ele de Pai. Esse é o desejo do coração de Deus. Isso é o que Deus vê, isso é o que Deus quer, é o que Ele almeja. Que todo ser humano volte ao plano original, como Adão. Deus criou Adão para ser amado. Deus deu governo para Adão. E por ele ouvir a voz da serpente, a voz do inimigo. Bom dia, Gesimane. Por ele ouvir a voz do inimigo, dar ouvido àquela voz do tentador, ele caiu. Ele foi seduzido por essa voz. E não é diferente de hoje, querido. Essas vozes estão aí para nos paralisar. Essas vozes estão aí para nos impedir de nós alcançarmos o nosso propósito, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. A voz do Espírito Santo é uma voz doce e suave que ela fala no nosso coração. A voz do cérebro é uma voz que ela vai querer te parar o tempo todo. Ele não gosta de desafio. A voz da mente é a voz da nossa alma. A nossa alma vai impulsionar nós ouvirmos a voz do Espírito. Ela vai impulsionar nós fazermos o que Deus quer que nós façamos. E a quarta voz, a voz de pessoas. Essas vozes, muitas das vezes, vão nos confundir. Vai querer nos paralisar, vai querer nos tirar do caminho. Vai fazer nos perder o foco. Vai nos dar distração. Essa voz nos dá muita distração. E a quinta voz, a última voz, a voz do inimigo. Essa voz vem para te tirar totalmente do caminho. Essa voz vem para te paralisar, para você não seguir o teu propósito, para você não descobrir quem você é no reino, para você não descobrir que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é amado. A voz do adversário, ele quer fazer tudo ao contrário do que Deus falou que você é. Ele fala que você é burro, que você é incapaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. A voz do inimigo é sempre uma voz pejorativa, é sempre uma voz que vai te botar para baixo. Sempre essa voz vai te levar
vai querer te botar no fundo do poço. Ele fica só ao derredor, só te observando, só te observando. E quando ele pega as tuas fraquezas, ele vai atuando em cada fraqueza sua, vai minando, e vai minando, e vai minando, ao ponto de você não saber mais quem você é, para que você veio nesse mundo. E você desacredita de Deus, você perde a fé. Muitas das vezes você tem até fé, você até acredita que Deus existe, mas você se acha tão longe, tão distante de Deus. Você fica tão distante de Deus, se sente tão incapaz. Você se sente tão indigno de estar perto de Deus. Você não se sente uma pessoa digna de estar perto de Deus. E você esquece que Deus veio. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Quando você está se sentindo doente, quando você está se sentindo muito longe de Deus, quando você está se sentindo incapaz, imperfeito, que você não é digno de estar perto de Deus. Esse momento, é para isso que Deus veio. É para isso que Jesus veio, para te resgatar de novo, para te levar de novo para o colo do Pai, para te abraçar de novo e te dizer, você é amado, independente do que você cometeu, do que você fez. Você é amado. Ele só quer te purificar, ele só quer te lavar, ele só quer te colocar no colo e te chamar de filho e filha amada. Ele só quer te trazer para o plano original, que é de filho e filha amada, para você entender quem você é. E a voz do Espírito, querido, ela é uma voz muito suave. Quando a gente está tão perdido, ouvindo voz de pessoas, voz do nosso cérebro, voz do inimigo, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito, a voz da nossa alma, ele está o tempo todo. Quando você faz uma coisa errada, a voz do Espírito Santo é aquela que fala assim para você, você não deveria ter feito isso não. Não faz isso não. Isso vai ser ruim para você. Mas você sempre teima e sempre faz do teu jeito. E acaba não dando ouvido à voz do Espírito Santo. E quando você está no plano original, querido, quando você ouve a voz do Espírito, quando você está conectado e alinhado ao propósito de Deus, você vive uma vida extraordinária aqui nessa terra. Não tem nada que pague, nem a prata, nem o ouro mais fino. Não pode pagar o prazer, a alegria de você estar com Deus. De você sentir Deus todos os dias. De você reconhecer quem Ele é, o que Ele fez por você. Querido, só de você respirar o fôlego de vida. Você deveria ser grata a Deus todos os dias por isso. Quantas pessoas estão entubadas nesse momento? Quantas pessoas precisam de um aparelho para respirar? Quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Infração de segundo. É infração de segundo que o ladrão vem e rouba a tua alma. Deus te dá tantas oportunidades todos os dias, para você. Todos os dias o Espírito Santo está falando. Todos os dias a tua alma está gritando, clamando, para você sair dessa condição, dessa situação. Porque o que Deus quer que você viva é o extraordinário, é vida, e vida em abundância. Mas por você viver ao lado de pessoas tão bloqueadas, que estão ouvindo essas vozes, que está tão paralisada, você também acaba ficando da mesma forma. Você não consegue sair, você não consegue viver o novo, você não consegue entender coisas novas. É preciso, às vezes, você vai ter que precisar pedir a Deus para te revelar qual é o teu propósito. Deus, fala comigo. Deus, eu quero te ouvir intensamente. Clama a Ele, busca Ele se você não consegue ouvir a voz dEle. Pede com toda a tua alma, que Ele vai falar com você. Pede socorro para a tua alma. Porque tudo que tu vive aqui, querida, é ilusão, é passageiro. Em fração de segundo, isso pode fugir das tuas mãos. Você pode perder o controle de tudo em fração de segundo, até da tua alma. E não ter mais chance, e não ter mais oportunidade. E a voz do Espírito Santo, ela está falando com você ainda, todos os dias, ainda enquanto há tempo, enquanto ainda há oportunidade. Ouça essa voz. Resgata o primeiro amor que foi perdido. Se tem um pouquinho de fé ainda tem esperança.
Se você acredita que Deus, Ele é Deus, Criador de todas as coisas, que Ele te criou, ainda tem esperança, por mais que você esteja tão perdido, tão confuso, por mais que você tenha caído no lamaçal, tenha se sujado. Não importa se você foi na prostituição, na bebida, nas drogas, no adultério, o mais baixo escalão que você foi, querido. Só basta um passo seu de falar: Senhor, me perdoa, me purifica, me resgata. Só basta isso, querido. De dentro da tua alma, de dentro do teu coração, você falar e pedir socorro. Ele vem, Ele te socorre. Ele te socorre porque Ele não deixa ninguém desamparado. Mas tem que ser com verdade. Tem que ser com verdade. Porque muitas das vezes a gente fala só de lábios, mas quer continuar ali no pecado, quer continuar na vida, quer continuar embaraçado. Quando você entende quem Deus é, para que Ele veio, querido. Ele veio para te resgatar do lamaçal do pecado. Satanás, ele é mentiroso, ele é astuto, ele é o pai da mentira. Ele quer te conduzir à perdição. A voz do inimigo é para te paralisar, para roubar a tua alma. Ele te paralisa, ele faz você acreditar nas mentiras deles até chegar ao ponto dele roubar a tua alma. E quando ele roubar a tua alma, querido, quando você descer a sepultura perdido, não tem mais jeito. Enquanto a vida é esperança. Mas se você estiver perdido hoje, se Satanás vier roubar a tua alma, já era, acabou para você. Você não tem mais chance, não tem mais condição. O inferno não foi feito para você, foi feito para os demônios, para Satanás e seus demônios. Mas toda pessoa que não está alinhada com Deus, não aceitou o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz do Calvário, não foi remida pelo sangue dele, já está condenado e vai ser lançado com ele. É triste, mas é a verdade. É a palavra da verdade. Todos que estão alinhados ao inimigo, ao inferno, vai ser lançado com ele. Não terá mais a oportunidade, querido. A oportunidade é enquanto você está respirando. Mas daqui a 10 minutos, você não sabe, daqui a 1 hora, amanhã, depois da manhã, você não sabe o que pode vir. Nós estamos respirando hoje, o dia de amanhã, não cabe a nós. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Quantos são pegos de surpresa? Quantos estão pegos de surpresa? Não dê a voz, não dê voz, essas vozes do inimigo, do tentador, que usa vozes de pessoas para te paralisar, usa vozes de pessoas para te conduzir ao caminho errado, que usa vozes dos teus bloqueios, do passado, de amargura, de coisas que você passou. É necessário você limpar isso tudo de dentro de você, é necessário você jogar esses lixos tudo fora. Isso é uma decisão sua. Deus não é invasor de alma de ninguém. Muitas das vezes você fala: Deus, eu quero fazer isso, eu quero. Mas a decisão é sua, você que tem que decidir, se posicionar e falar: a partir de hoje eu não quero mais isso, e acabou. Não vou ouvir mais essas vozes. Muitas das vezes vai ser necessário você se distanciar de vozes de pessoas que te prejudicam, que querem ver o seu mal. E se aproxima de vozes de pessoas que te levam para perto de Cristo. Se você ainda não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, se aproxima de pessoas que te levam a Cristo. Ainda tem pessoas boas, ainda tem povo separado, ainda tem um povo lavado e remido que não se corrompeu. Ainda há esse povo, querido. Deus quer de você, a única coisa que Ele quer é te lavar, é te purificar, é te colocar no colo e te chamar de filha e de filho amado. Ele não quer você como escravo, Ele quer você como filha. O homem te faz como escravo. O homem mostra as coisas de Deus. A Bíblia, às vezes, ele confunde muitas coisas. Ele paralisa até muitas pessoas de se aproximar de Deus por confundir tantas coisas erradas, ensinar tanta coisa errada. Enquanto Deus, Ele só quer te pegar no colo e te dizer: você é amado, você é amada. Deus não quer o teu serviço na obra dele o tempo todo.
Você só tem que seguir o propósito que Ele colocou no teu coração. De repente você está trabalhando tanto para Ele na obra de Deus, enquanto não é isso que Ele quer de você. É outra coisa e você não entendeu. Aí você fica tão perdido, tão cansado ao longo da caminhada. Vai perdendo a fé e vai minando. E ali às vezes cai no pecado, às vezes cai em várias coisas. Tantas vezes, tantas pessoas a gente vê hoje em dia se perdendo pelo caminho. Que outrora era homem e mulher de Deus. Por não estar seguindo o propósito, por não se sentir amado, por ouvir vozes de pessoas, por estar perdido no caminho. Acaba caindo e fazendo outras pessoas cair. E será terrível no grande dia, querido. Há um dia de prestação de conta. Que ninguém vai ficar impune disso. Ninguém. Deus não tem ninguém como inocente depois que se tornou adulto. Só crianças. Crianças é inocente. Mas quando você já conhece o bem, você já tem consciência do certo e do errado. Deus não vai ter você mais como inocente. Todos nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Você não vai poder ter desculpa de dizer assim, foi aquela voz, Senhor. Foi aquela voz do inimigo, foi a voz de pessoas, foi a voz do meu cérebro, Senhor. Você não vai ter essa desculpa porque Ele deixou a palavra dEle. Jesus foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo dEle me convencendo e te convencendo a todo momento do erro, do pecado e da justiça, a todo momento. O Espírito Santo, quando você erra, ele te convence, ele fala assim, vai por esse caminho não faz isso não. Você até sabe que está errado, mas você continua fazendo. Sabe por que você sabe que está errado? Não é você, é o Espírito Santo trazendo consciência para você. Não faz isso não vai por esse caminho não. Esse é o Espírito Santo querendo te proteger. Mas às vezes por nós estar tão perdidos, tão confusos, ouvindo vozes de pessoas, a gente acaba fazendo uma e duas e três. E ele vira um círculo de vida que não muda. Você até tenta se levantar, mas sempre cai nos mesmos erros. Então é necessário hoje você entender quais são essas vozes. Quando você entende, você tem consciência, aí você vai avaliar e você vai escolher a partir de hoje o que você deixa entrar e o que você quer tirar. Deixa entrar a voz do Espírito Santo, a voz da tua alma. A voz da tua alma, ela quer que você faça já antes da fundação do mundo, porque você já foi gerado e criado para isso. Quando lá a tua alma está gritando para você fazer alguma coisa, o bem, isso já é o teu propósito, é algo que já vem gritando dentro de você. Mas você está tão confundido com vozes de pessoas, com voz do inimigo, com voz do teu cérebro, que você não dá atenção para essa voz. Essa voz vem cada vez mais ficando mais fraca, mais fraca. Você vai se distanciando cada vez mais do teu propósito. Então limpa o teu coração de vozes de pessoas que falam coisas para você que não é verdade. De vozes do adversário. De vozes de condição do teu cérebro. O teu cérebro sempre vai querer te barrar. Quando Deus te convidar para alguma coisa, para um nível maior, além de você ter que lutar com as vozes de pessoas, a voz de inimigo, a voz do teu cérebro, ele não gosta de desafios. Ele sempre vai falar para você, não faz isso não, vai te dar trabalho. Tu vai passar por isso, isso e isso, vai se decepcionar de novo. Você vai ter que vencer isso. Você só vence isso no Espírito, orando na palavra, na oração, no jejum, na busca. Peça força a Deus. Se você não consegue ainda, peça força a Deus. Peça socorro a Deus, que Ele vai te socorrer. Querido, está chegando os últimos dias. Está chegando o fim. E você está perdendo tempo demais. Com coisas que não era para você estar vivendo. Era para você estar vivendo um novo. Era para você estar sentindo o amor tão bom, tão grandioso de Deus, que não tem comparação. Você se sentir amado é a melhor coisa do mundo. Não tem comparação, querido. Você se sentir amado, você sentir a paz, a alegria dentro do teu coração. Você pode até estar num dia mal, alguma coisa ruim aconteceu. Mas quando você vai lá, dobra o teu joelho e fala, Pai, hoje está tão difícil. Hoje eu estou me sentindo assim, 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 Pai. E Ele vem com aquele consolo,
com aquele abrigo, com aquele amor, com aquela paz. E você se sente renovado, isso não tem preço. Vale a pena você se aproximar de Deus, porque o amor dele é incondicional. Ele te resgata, ele te abraça, ele te limpa, ele te purifica, não interessa o que você fez, onde você caiu. Ele não te condena, ele fala assim para você, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele joga no mar de esquecimento. Satanás que fica o tempo todo te acusando. Satanás fica o tempo todo jogando na tua cara o que você fez, o que você praticou. Mas Deus não. Ele te olha diferente. Ele só quer te amar. Ele só quer cuidar de você. Você foi gerado para ser amado por Ele. Quando você se sente amado, quando você entende quem você é, imagem e semelhança dele. Você é filha e filho amado. Quando você entende isso, isso traz vida para você. Você se sente viva novamente. O que Satanás fez, querido, desde a tua infância, foi jogar barro no teu espelho. Para você se enxergar como uma pessoa feia. Para você se enxergar como uma pessoa incapaz. Como uma pessoa que não pode, que não sai do lugar. Todo mundo está saindo, tu vê todo mundo ao teu redor e você sempre na mesma. Isso é mentira do adversário. Só basta você tomar uma decisão. Só basta você abrir teu coração de verdade para Deus. Não abre para o homem, não, que o homem é falho. Muitas das vezes você vai falar alguma coisa para o homem, vai errar com você, vai te dar um conselho errado. É necessário até às vezes a gente se abrir com pessoas, é bom ter amigos, mas nós temos que ter muito cuidado. E um amigo que nunca vai te abandonar, um amigo que nunca vai te abandonar, nunca vai te acusar, é Deus, é o Espírito Santo, Ele é teu amigo. Esse amigo, querido, que você tem que buscar com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Porque além de você ter paz aqui na terra, além de você viver uma vida plena aqui na terra com Ele, se sentindo amada, revigorada, com força, você vai viver uma vida de eternidade em Cristo. Satanás só faz você perder, querido. A única coisa que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Além de ele fazer você ter uma vida fracassada aqui, de você se sentir um nada, um rejeitado, ele ainda te leva para o inferno. Se você não aceitar Jesus, não aceitar o sangue, o sacrifício da cruz. Às vezes a gente não entende porque tantas pessoas que aceitam Jesus, tantos anos na caminhada com Jesus, e se sente e anda com um peso tão grande. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é pesado demais. Eu sei, eu vivi isso. Eu posso dizer, eu vivi isso. E não entende. Sabe por que essas pessoas andam assim? Às vezes até caindo, uns voltam atrás, uns vai para o adultério, vai para a fornicação, vai para as drogas, outras continuam na caminhada, mas vai fraquinho na fé, fraquinho, não entende? Sabe por que isso, querido? Porque está ouvindo muitas vozes. Não está conseguindo ouvir a voz do Espírito, que tem clareza, que traz vida. Porque a palavra de Deus diz que o jugo de Deus é suave, o fardo dele é leve. Se nós entregarmos todos os dias, nós vamos nos sentir leve. Mas ao longo da caminhada, a gente vai carregando aquele peso. Ao invés de entregar para ele, confiar nele, a gente quer carregar. E ali vai trazendo uma vida de peso, uma vida cansativa, uma vida pesada, uma vida de sacrifício, quando não tem que ser assim. Quando não entende que é filho e filha amada, acredita nas mentiras do adversário. Acaba até se sentindo filho de Deus, sabe que é filho de Deus, amigo de Deus, mas não entrega para ele o peso, não entrega para ele o que tem que entregar, não confia de verdade. E acaba ao longo da caminhada, vai minando a fé, vai perdendo a fé um pouco aqui, um pouco ali, vai andando rastejando. E muitas das vezes essas pessoas não conseguem nem trazer outras pessoas para Cristo, porque não tem testemunho de vida, está paralisada, está caminhando rastejando, porque não entendeu quem é no reino, porque não está próximo de Deus de verdade, está só pela metade. Deus quer que nós entregamos tudo para Ele, 100%. Quando você entrega tudo para Ele, você entende quem você é. Você vive o extraordinário de Deus aqui na terra. Você consegue viver plenamente aqui na terra com paz, com alegria, sim. Ainda que venha um dia mal,
Mas o choro pode durar uma noite, querida. A alegria ela vem pela manhã. É só eu entregar para ele, eu confiar nele. O fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Mas muitas das vezes nós não estamos acreditando de verdade. E quantos estão fraquejando pelo caminho? E quantos estão andando com peso tão grande? Enquanto só deveria de entregar para ele e confiar nele. Porque ele é justo, ele é fiel e verdadeiro. Ninguém que chega até ele, querido, ninguém volta de mão vazia. A palavra dele não volta vazia. Mas muitos não estão chegando até ele. Muitos não conseguem. Estão tão bloqueados, estão tão perdidos por essas vozes, por tão confuso, que não conseguem se chegar até ele. Então peça socorro dele. O segredo é você pedir socorro. Pai, me socorre. Pai, eu quero voltar ao plano original. Pai, eu quero te sentir, eu quero ouvir o Espírito Santo. Me limpa. Me limpa, Pai. Me purifica. Mas você tem que tomar a decisão de se levantar e jogar fora todos os lixos que jogaram dentro de você e viver o novo. Você pode, porque Deus te chamou para isso, para viver o novo. Para viver o novo. Todos os dias tem novidade de vida com Ele. Todos os dias que eu acordo de manhã, abro a palavra, eu sinto vida. Eu vejo o Espírito Santo falando comigo através de um versículo. Ele fala, ele se renova toda manhã. Maravilha demais você estar com Cristo, você se conectar com Ele todos os dias, não tem preço. Não tem preço. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa manhã. O Espírito Santo de Deus te fortalece. O Espírito Santo traga vida para você nessa manhã. Traga luz, traga paz, traga refrigério. Em meio a tanta confusão, tanto embaraço, você pode ter paz, você pode ter refrigério sim, ter esperança sim, de dias melhores. É só você querer se aproximar do Pai, que Ele vai se aproximar de ti. Ele quer isso, Ele almeja por isso. Todos os dias Ele espera isso de você. Todos os dias que você abre o teu olho, o desejo dele, quando você abre o seu olho, é de você buscar Ele, de você clamar a Ele. Se você fazer isso todos os dias, quando você abre o teu olho, agradecer Ele pela vida, buscar Ele, primeira coisa que você fizer, dar sua primícia para Ele, você vai ver como sua vida vai ser transformada. Como você vai ser transformada. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti, te traga paz. Amém? Busca enquanto é tempo, porque a porta da graça vai se fechar. Vai chegar um dia que muitos vão bater, não vão encontrar. Será terrível esse dia. Será choro e ranger de dente. Que você queira ouvir, vinde bendito de meu Pai. Que você queira ouvir isso enquanto a vida. Que o Senhor te abençoe.